Oi, eu sou a Nathalie, instrutora de Pilates formada pela Stott Pilates, professora de Educação Física e especialista em Fisiologia do Exercício. Então hoje nós vamos para a nossa aula completa de Pilates e hoje a gente vai trabalhar com o Reformer e o repertório tem um pouco de exercício do intermediário e do avançado, tá bom? Bora lá! Então, como eu já havia dito para vocês, a gente sempre vai começar com um aquecimento e os movimentos que serão feitos na aula, tá? Vamos comigo então. A gente vai respirar, vai fazer 5 respirações, articulando a coluna para baixo e depois retornando a coluna para a posição inicial, que é essa daqui que a gente tá. Então vamos lá comigo. Vai inspirar com o nariz. Quando expirar com a boca, vai abaixar a cabeça e vai descer articulando a coluna. Inspira, fica. E expira, sobe. Chegou, já inspira e já desce. Aqui, sempre dá para perceber, quando a gente está lá embaixo, a respiração tridimensional que a gente faz aqui no Pilates. A gente desce esvaziando a caixa torácica. Aqui embaixo, quando a gente enche, dá para sentir certinho aqui, essa região aqui, ó, de lateral e posterior das costas, que é a nossa respiração tridimensional. A respiração tridimensional ela é mais eficiente quando a gente faz Pilates, porque ela trabalha a região mais profunda do pulmão, mais inferior, que é onde a gente tem melhor troca gasosa, tá bom? Cabeça é a última que chega. Fico. Daqui a gente vai fazer círculo de braços. Então, inspira para elevar, inspira para abaixar. Inspira, expira. A gente vai fazer 5 vezes também. Mais um. E aí a gente vai inverter o sentido. Hoje a gente vai trabalhar só o círculo de braços, que é um movimento que eu gosto bastante de fazer, porque trabalha bem a região da cintura escapular, tá bom? Só mais um. Deixando a coluna sempre bem alongada. Aí, fico. Então, daqui agora a gente vai fazer o torção, mas com elevação da perna, tá? Então, vem um pouquinho mais para frente para ter um pouquinho mais de espaço entre o joelho e o carrinho, tá bom? Então, não é para ficar lá atrás, tá? Porque a gente vai erguer aqui e a gente perde um pouquinho de amplitude. Braços na altura dos ombros, levemente à frente da linha do ombro. Então, não é para deixar reto na linha do seu ombro, é levemente à frente, porque fica mais confortável, tá bom? Então, a gente vai fazer em um tempo só. Expira para girar, simultaneamente leva uma perna. Joelho e quadril flexionados. Inspira, retorna. E troca. Nessa rotação, em todas as rotações que a gente sempre tem que pensar em crescer pelo topo da cabeça, tá? Alongar a coluna enquanto faz a torção. Mais um para cada lado, a gente vai fazer 6 no total. Só mais um. E relaxa. Muito bom. Daqui a gente vai para o movimento de inclinação posterior da pelve, que a gente conhece como imprint, tá bom? Então, braço lá na altura do ombro. Tronco alongado para iniciar
pensa no movimento lá partindo do cóccix, tá? Então, faz o rolamento, inclinação posterior da pelve. Não é um meio rolamento, tá? É só mais um movimento aqui de pelve. E volta. O braço pode ficar aqui na frente ou flexionadinho aqui, ó. Tá? O que for mais confortável para você. Lembrando que quando a gente faz a inclinação posterior da pelve, a gente expira e na expiração a gente está acionando a musculatura abdominal. Então faz uma leve contração do reto abdominal, mesmo porque ajuda, né, no movimento. Afinal de contas, quem puxa a pelve aqui para cima é o reto abdominal. Mais um. Eu acho que já até deu, mas tudo bem. E parou em cima. Aí relaxou os braços. Bom, daqui a gente vai começar com o exercício já do... Eu coloquei ele como aquecimento, mas já é um exercício, tá? Que é o sereia. Eu vou fazer 3 só o alongamento lateral e depois 3 o movimento completo, tá? Dependendo do nível do seu aluno, você pode repetir, tá bom? Então, mão apoiada no apoio de ombro, mão na barra de pés, à frente da linha do ombro, tá bom? Nunca alinhado, porque senão força a articulação. Então, levemente à frente. Coluna reta, para iniciar. Perna que está dobrada na frente, a que está para o lado das molas e a outra perna para trás, tá? Uma modificação é trazer essa perna aqui para frente, tá bom? Porque este movimento aqui, né, tem aluno que não consegue, tá tudo bem, tá bom? Vamos lá. Na inspiração a gente eleva o braço e na expiração a gente empurra o carrinho fazendo uma curva C. Na inspiração a gente cresce e na expiração abaixa o braço, tá? E saída é uma curva C, então cuidado para não inclinar, né? Curva C, tá bom? Inspira, curva C, expira, cresce. Inspira, retorna. Agora a gente vai fazer o completo. Então, inspira, elevou o braço, tomando bastante cuidado com o posicionamento do ombro. Expira, desce. Inspira, gira. Apoiou a mão, a outra já se afasta, tá? Vai flexionar na ins, os cotovelos. Expirar na ex. Esse braço que foi, ele volta e eu giro o tronco para frente e retorno, tá? Bastante respiração aqui. Inspira, expira, inspira, expira. Ins, mais um. E retorna. Muito bom. Vamos trocar de lado. Ó, geralmente eu peço para o aluno só fazer isso, ó. Tá? Virar a perna. Porque aí ele não tem erro, ele não vai se embananar, tá bom? Deixa eu só mudar meu microfone aqui, gente, que ele tá me incomodando aqui. Pronto. Eita. Aí, acho que vai ficar melhor. Então, primeiro só o alongamento lateral. A gente retorna 3 vezes. Mais um. Lembrando da curva C, não é para inclinar, hein? Tô de olho, ó. Vejo tudo.
Agora o completo. Inspirou, desceu. Girou, já afastou o braço. Flexiona e estende o cotovelo uma vez. Traz de volta o braço, gira o tronco para frente e retorna. Mais 2. Último. Muito bom. Bom, geralmente eu vou direto para exercícios abdominais, tá? Nessa aula eu fiz um pouquinho diferente, porque como a gente fez o meio rolamento para trás, trabalhou um pouquinho de reto abdominal, para fazer a inclinação posterior da pelve, eu vou aproveitar que eu tô sentada e vou fazer uma sequência sem deitar, porque eu gosto de aproveitar o posicionamento que o aluno tá, para não ficar deita, levanta, tá bom? Então agora a gente vai aqui, ó, colocar 2 molas vermelhas, tá bom? A gente vai fazer o alongamento dos joelhos, a modificação, que é com os joelhos apoiados, e depois o exercício original, que é tirando os joelhos, tá bom? Então, mãos na barra de pés. Eu quero fazer esse, você pode fazer com a coluna redonda ou com a coluna alongada. Como a gente vai fazer o outro exercício, que é com a coluna redonda, então eu vou começar esse com a coluna alongada, tá bom? Então, apoiou as mãos na barra, escápulas no lugar, ativa bem a musculatura das costas para deixar a escápula estabilizadinha. E o movimento é aqui, ó, de quadril, tá? Então, vai inspirar para preparar. Quando expirar, vai empurrar o carrinho para trás. A gente não faz movimento de extensão de ombro, que no caso é isso daqui, né? O movimento é só lá, ó, quadril. E volta. Então, expira para ir. Inspira para voltar. Mantendo a estabilidade de tronco, a gente vai fazer 10 vezes. Então, foi 4, 6, 7, 8, 9, 10. Aí, já dei uma acordadinha aqui no meu quadríceps, então agora a gente vai pro movimento original, sem modificações. Eu vou mexer na mola, então a gente vai deixar uma mola azul, uma mola vermelha. Daqui eu vou arredondar a coluna e vou elevar os joelhos. E aí eu vou empurrar o carrinho e vou retornar. 2, esse a gente vai fazer 8. 3, mesma coisa, ó, tronco estabilizado. 5, 6, 7, 8. Gente, aqui, cansei. Os alunos erram muito na hora de estender. Então tem que ser um aluno que já tem uma consciência corporal. Tô cansada. Uma consciência corporal, tá bom? E ele entender que ele não vai empurrar com os braços, tá? É um movimento de extensão de quadril, joelho. Flexiona quadril, joelho. Estende quadril, joelho. Tá? Daqui, aproveitando o posicionamento, a gente vai para o alongamento longo. Agora sim, extensão de ombro, tá? Então, daqui, ó, a gente sobe e vai para a prancha, tá? Aciona bem o glúteo para não deixar o quadril cair. Abdômen faz uma inclinação posterior de pelve. E, ó, ombro bem em cima de punho para iniciar. E aí a gente empurra lá, ó. Expirando.
E retorne inspirando. Esse sim, ó, movimento de extensão de ombro. E foi 3. A gente vai 8. Esse é de 6 a 8, tá? 4. 5. 6. 7. E 8. Ai. Muito bem. Gente, essa aula é uma aula intermediária avançada, tá bom? Então, tome muito cuidado na hora de executar os exercícios com vocês ou com os alunos de vocês, para ter certeza que o aluno vai entender o movimento, tá bom? Claro, às vezes a gente dá, primeira vez que a gente dá, o aluno erra bastante. Então a gente tá ali para ajudar eles, né? Então, e ter paciência. Bom, agora a gente vai para uma sequência de abertura lateral, tá bom? E antes da gente continuar, vou pedir para vocês curtirem esse vídeo, espero que vocês estejam gostando. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, toda terça e quinta eu trago coisas sobre o mundo do Pilates aqui para vocês. De terça, sempre trabalhando um único assunto ou trabalhando progressão de algum exercício específico que vocês podem me pedir, que eu trago aqui para vocês. E de quinta, às quintas-feiras, sempre uma aula completa, tá bom? Vamos lá então. A gente vai para uma sequência de abertura lateral, tá? Vou dar 2 exercícios aqui, lembrando que a gente sempre apoia o pé, sobe no aparelho, né? Por segurança, pela parte fixa do aparelho, tá bom? Então não esqueçam, gente, de pedir isso para o aluno de vocês, para a gente evitar quedas, né? Que a gente vê muito por aí. Então, pisou na plataforma, carrinho. Então a gente vai só para a abertura lateral primeiro. Eu gosto de colocar o pé bem na bordinha, porque me dá segurança, tá bom? Braços na altura dos ombros, tronco alongado, abdômen ativado. A gente vai abrir o carrinho expirando. Então tá com uma mola vermelha e uma mola azul, tá? Então a gente tá fazendo força para abrir o carrinho. Retorne inspirando. Vai até onde a força permitir e onde você consegue manter a estabilidade do tronco sem compensações. Do tronco e do quadril, tá bom? 3. 4. 5. 6. Eu vou fazer 8, tá bom? 7. Só mais um. 8. Agora eu vou para o exercício que chama toque cruzado, tá? Como é um exercício de isometria, eu vou deixar a mola um pouquinho mais leve, porque senão eu não consigo sustentar o carrinho, que é o que a gente vai fazer, tá bom? Então, daqui de cima mesmo, não façam isso, porque é vocês que vão mexer, não o aluno. Então, eu vou deixar apenas uma mola vermelha, tá? A gente vai abrir o carrinho. Não precisa ser muito, porque a gente vai ter que sustentar, tá bom? Então, abriu, ficou. Braço esquerdo vai lá embaixo no pé direito. Tocou no pé, volta. Mantendo o carrinho aberto ainda, eu troco, ó. Mão direita, pé esquerdo. Volta. Voltou, aí eu fecho. Tá bom? Então vai abrir, sustenta, não precisa abrir muito. Desce o braço, ó, sempre na altura do ombro. Volta. Desce. Volta e retorna. Vamos fazer mais um, que esse a gente só vai fazer 3. Nessa subida, ó, desci.
Na subida, gente, ativa a musculatura glútea, porque é o glúteo que estende o nosso quadril, né? Então, opa! Ele precisa ser ativado para descompensar a lombar. E fecha. Vamos trocar de lado. Gente, eu gosto muito, tá? Desce para trocar de lado. A gente não troca de lado em cima do equipamento, nunca. Agora eu vou ficar de costas. Então, subiu. Afastou o braço, encaixou o tronco, alongou e vai abrir. Expirando e fecha inspirando. Cuidado com isso, ó. O aluno gosta de jogar o quadril para o lado para fazer força. Não, ó, mantém e abre o máximo que consegue. 3, não se preocupem com a amplitude, né, do exercício. 4, 5, mais um. 6. Tirou uma mola azul, deixou só uma mola vermelha e a gente vai lá para o toque cruzado. Abriu, lembra que não precisa abrir muito porque vai ter que sustentar. Carrinho estabilizado, paradinho. Subiu. Tocou. Subiu e fecha. Ah, eu posso deixar a mola um pouquinho mais pesada? Pode. O importante é que esse carrinho aqui, ó, ele seja mantido na abertura o tempo inteiro. Então, se mesmo com a carga lá, você conseguir manter o carrinho, muito bom, parabéns. Continue assim. E deu 3 vezes. Muito bom, gente. Então, começamos aqui sentado, ajoelhado, fizemos sequência na prancha, em pé, tá? Então, agora a gente vai para outro posicionamento, tá? Então, agora a gente vai trabalhar com a caixa em cima do reformer, né? Porque eu ainda não vou deitar. A gente vai trabalhar caixa longa, tá? Long box. Eu vou fazer uma sequência de bíceps e desenvolvimento, tá? Então, você pode fazer com o seu aluno bíceps uma mola mais pesada e o desenvolvimento uma mola um pouquinho mais leve, porque é um exercício mais difícil, que é o que eu vou fazer, tá bom? Eu vou colocar 2 molas vermelhas para eu fazer a sequência de bíceps, tá? Gente, se atentem aqui de como a gente entra no equipamento, tá bom? Então, coloquei lá as molas do lado de fora, tá? Do carrinho. Não tem como a gente vir por aqui nesse exercício, tá bom? Vai colocar as alças aqui, né? O dedão vai segurar. Eu vou fazer força para pegar a borda da caixa, tá? Então, eu faço força aqui, ó. Peguei a bordinha. Tá pesado, porque tá com 2 molas. Eu vou deitar em decúbito ventral, barriga para baixo. E aqui, qual que é o posicionamento que a gente fica no carrinho? Peitoral para fora, tá bom? A perna originalmente é fechada, mas dependendo do posicionamento da pelve do seu aluno, se ele ficar assim, ó, por exemplo, afasta na distância do quadril um pouquinho mais aberto. Eu gosto de trabalhar com a perna levemente afastada. Tá? Porque fica mais confortável para mim. Então, cabeça alinhada com o tronco, braços estendidos, a gente vai fazer o bíceps aqui. Movimento simples, né? Então, de dobrar e esticar o cotovelo. Esse eu vou fazer 12. Expira, inspira. 2, vem comigo. 3. Mantendo sempre abdômen contraído para não pesar a lombar. E 6. 7. 8. 9. 10. 11.
12. Aí. Bom, como eu tô sozinha aqui, eu vou tirar uma mola, né? Aqui a gente que faz pro aluno. Vou colocar uma azul. Então agora eu tô com uma mola azul e uma mola vermelha. Tá? E a gente vai pro desenvolvimento. Já vou começar aqui, certo? E aí a gente vai estender e flexionar. 1, 2, 3, 4, a gente vai até 8. 5, 6, 7 e 8. Aí, ó, para descer, gente. Segurou na caixa, desliza para fora. Tá bom? E aí segura até o carrinho chegar. Tá bom? Gente, eu falo muito, tá bom? Tá? Desconsidera. Estou tentando me policiar, tá bom? Ah lá. A gente vai continuar com a caixa longa e a gente vai iniciar os exercícios abdominais, tá? Então, eu vou aproveitar que eu tô com a caixa longa. Então, a gente vai fazer a preparação para o nado peito, tá? É um exercício... a preparação, a gente tá preparando o aluno. Obviamente, eu não vou fazer o original, né? O exercício completo. Só a preparação, porque depois a gente vai fazer uma sequência deitada no carrinho. E aí, quando a gente deitar no carrinho, ficaremos deitados, tá bom? Então, ainda com as alças. Agora a gente vai deitar em decúbito dorsal. Então, aqui a gente vai deitar em cima da caixa, barriga para cima. Uma mola vermelha e uma mola azul, tá? Que já é a mola que tava. Aqui. Escápulas para fora, né? Pra gente ter mesmo esse movimento aqui, ó. A gente não vai movimentar, fazer flexão e extensão de tronco. Mas o posicionamento correto é esse, tá bom? Deixa eu só olhar aqui também. Aí. Então, ó, segurou. Abriu o braço. Pernas no que a gente chama de posição de apoio, né? Joelho e quadril 90 graus. Tronco alto, braço levemente acima da linha do ombro. Eu vou manter essa posição aqui. E aí a gente só fecha